Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Mais uma segunda-feira de live aqui no nosso programa Rota do Alzheimer, com mais um tema novo. A Clécia já entrou aqui, já deu boa noite para você também, Clécia. As pessoas estão entrando. Bom, Shirley já entrou, boa noite Shirley, diretamente de Boston. Bom, como todo mundo conhece aqui, a gente vai esperar até as 7h03 para as pessoas poderem entrar, tá bom? E a gente poder começar com mais pessoas aqui na sala. A Lucimar entrou também, boa noite Lucimar. Estou falando de Vitória, aqui no Espírito Santo. Aqui está a temperatura de 24 graus e chovendo, bem raro isso aqui, tá? Então, mais ou menos começando o inverno aqui no Espírito Santo, mais ou menos frio, né? É frio porque aqui é muito quente, então quando baixa aí 5 graus, 6 graus, fica frio para nós. 24 graus aqui é frio para nós, embora não seja frio. A Luciana que já é de Rondonópolis, Mato Grosso, deve ser frio no interior, né? Agora deve ser frio também. Mas tem gente aqui de Boston, deve estar frio pra caramba lá, né? Mas aqui em Vitória, aqui, como é mais ao norte, é bem quente, tá? Assim como todo o Nordeste aqui também deve ser quente pra caramba. Então, pessoal, aqui é o Rota do Alzheimer, certo? Nós falamos aqui sobre as questões do Alzheimer, sobre os comportamentos, o que a gente consegue alterar. Às vezes eu falo sobre tratamento, tá? E hoje eu trouxe um tema importante na jornada do paciente com Alzheimer, na jornada do cuidador que está cuidando ali desse paciente, tá? A Shirley falando que lá em Boston está começando a esquentar um pouco. Esquentar um pouco lá nos Estados Unidos deve ser 24 graus também, né? Porque lá é frio, deve ser muito frio lá, né? A gente não aguenta esse frio todo. Então, pessoal, agora 7h02 aqui, ainda vamos esperar mais um minutinho, tá todo mundo entrando e vamos nos acomodando. Como sempre, eu vou falando aqui, vou passar a live, depois vocês fazem a pergunta, preferencialmente em relação ao tema. A gente tem uns minutinhos antes de encerrar o tempo de concluir a live, que é 1 hora aqui. Eu respondo algumas perguntas que são mais relevantes para cá. Se tiver perguntas adicionais, coloca lá. Eu vou pegar esse vídeo, colocar depois lá no Reels, vai ficar gravado para quem quiser ou passar para outra pessoa ou assistir mais rápido, né? Assiste lá depois com mais calma, se quiser. E pode comentar lá que eu respondo as suas perguntas, as dúvidas. Tá ok? Então vamos começar. Então, esse tema de hoje aqui, Alzheimer e a capacidade de decisão da pessoa, né? Quando é que essa pessoa vai perder a sua autonomia legal? É um tema, isso é uma situação que vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai passar por isso, certo? Infelizmente, não é todo mundo que recebe as informações de forma adequada. Às vezes a pessoa recebe informação no supetão, e aí tem que tomar a decisão em relação a isso, e aí tá tarde já para tomar isso, vai dar mais trabalho. O ideal, quando a pessoa já tem diagnóstico da doença de Alzheimer, ela já seja apresentada mais ou menos ao todo. Então, quando eu dou o diagnóstico da doença de Alzheimer para um paciente, para um cuidador, né? Aliás, para um paciente, e aí eu falo, olha, é muita informação, a gente precisa conversar ao longo do tempo, e eu falo, ó, a situação é essa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eles precisam se organizar, tem que mexer na casa, adaptar a casa, mas também é necessário ficar de olho, porque em algum momento essa pessoa vai ter as suas decisões precisam ser reguladas, as suas decisões precisam ser limitadas. Isso, claro, sempre vai causar muito transtorno, né? Muita reflexão dos filhos, de quem está acompanhando, da esposa, sempre vai gerar algum tipo de problema, mas ali é a função do profissional ir explicando as coisas para poder orientá-los até que a coisa fique mais mastigável, né? Mais fácil de ser assimilada. Tudo bem? Então, a questão da decisão, da capacidade de tomar decisão, né, que é a capacidade decisória, é a capacidade da pessoa de assimilar, ou seja, captar as informações que estão acontecendo, que passam por ela,
processar aquilo, processar, refletir e aí sim tomar uma decisão. Isso que é a capacidade de decisão. Então acontece todos nós. Você quer, sei lá, você vai, que seja trocar de carro. Você vai ver quanto que é o carro a mais. Pô, eu tenho que colocar meu carro para vender, tenho que deixar lá na concessionária, vou ter que dar uma grana a mais. Pô, vale a pena para mim? Um país agora como tá, vou gastar uma grana para trocar de carro. Isso é inteligente? Ah, não, eu gosto muito de carro, vale a pena para mim. Então, beleza. Mas você tem que estar consciente das consequências daquilo, certo? Então é importante a pessoa processar isso. Não dá para fazer isso de uma hora para outra. Então, às vezes, a pessoa com Alzheimer, ao longo da jornada dela, da evolução da doença, ela vai perdendo isso, certo? E aí, às vezes, você acha que ela está ok, que ela está excelente, mas está excelente naquele momento ali que você está conversando com ela. Daqui a pouquinho pode piorar e ela pode perder um pouquinho a sua capacidade de decidir, certo? Então, ao longo da evolução da doença, a pessoa pode perder, aliás, ela vai perder mais cedo ou mais tarde a capacidade de tomar algumas decisões. Não vai poder até tomar a decisão de escolher a própria roupa, fica difícil, escolher o que vai comer, escolher se da forma como ela reage emocionalmente, aquilo vira um impulso. Então, se até o impulso dela fica mais exacerbado, imagine para tomar decisões mais complexas, né? Para definir se vai comprar uma coisa, se vai vender alguma coisa, se quer se mudar, se quer mudar para casa de outra pessoa, são decisões mais difíceis de tomar. E aí exige uma cognição, ou seja, um cérebro mais bem preservado. Nem sempre o paciente com Alzheimer está na super fase inicial. Mesmo na fase inicial, já está no final da fase inicial. E aí ele não consegue tomar decisão. Tudo bem? Então, quando ele chega nesse momento, ele não pode responder legalmente pelos seus atos. Então tem que ter uma pessoa que vai gerenciar tudo isso para ele. Então a importância da pessoa que vai fazer isso aí. A família tem que estar mais ou menos preparada para isso. Então vou deixar as coisas mais exemplificadas. Como assim? Então vou te passar aqui as situações mais comuns no cotidiano da pessoa que vai evidenciar isso. Pô, a pessoa tem capacidade de tomar essa decisão, de fazer isso mesmo. Vou te passar as situações mais cotidianas que eu vejo aí e trago trazendo a minha realidade, trazendo ali do meu dia a dia para vocês, que certamente algum deles, se não todos, faz parte do seu dia a dia. O primeiro deles é o seguinte: dirigir. Eu acho que o paciente tem o diagnóstico da doença de Alzheimer não pode dirigir. Essa é a minha opinião, tá? Minha opinião. Eu não posso obrigar a família ou a pessoa a parar de dirigir. Eu não posso isso. O que eu posso fazer é falar com ele e orientar. Porque dirigir, você precisa de muita atenção. E, eventualmente, aí eu tento ao máximo eu tento para melhorar minha memória, quando eu vou dirigir, não mexer no telefone. Eu escolho a minha música, meu podcast que eu quero ouvir antes de dirigir, mas quando eu estou dirigindo eu tento não mexer ao máximo. Mas, eventualmente, você vai responder um WhatsApp ali, vai responder uma coisa, cara, você quase bate o carro, quase você ultrapassa o sinal vermelho. Isso para nós que estamos com a nossa mente preservada. Imagine a pessoa que está com uma dificuldade. E ela tem mais dificuldade de assimilar as coisas. E são pequenas coisas. Então a pessoa que acontece, você vai vendo, né, isso aqui é o seguinte: como é que você vai perceber se a pessoa está começando a perder essa capacidade? Você vê o carro dela. Pô, o carro dela tá batido, várias batidinhas pequenininhas. Não é bater o carro uma grande batida, não. É várias batidas pequenininhas. Está acontecendo? Pô, você está vendo lá várias batidinhas, vários arranhões. O que significa isso? A pessoa está passando os lugares e está arranhando tudo. Ela não está conseguindo captar, né, a visão espacial das coisas. Então já é um pequeno indício. Está vindo muita multa para a pessoa. Porra, multa pra caramba lá no aplicativo, ou chega na casa da pessoa. Por que esse montão de multa aqui? Ih, nem sei. Pô, passando em alta velocidade. Lembrando que algumas vias aí são a velocidade máxima é 60, né? Coloca 20%, dá 72 km por hora. A pessoa passa por 80 ali, tranquilo. Ganha multa. Por que ela está ganhando muita multa? É porque ela está passando, não está prestando atenção na placa de velocidade. Passou um sinal vermelho. Tem até coisas mais graves, né? Pode até
avançar e às vezes não atropelar, mas dar aquela cutucadinha ali, o cara briga com ele. Isso acontece, tem que ver se a pessoa não está acontecendo isso com ela. Tá? Isso é muito comum. Já falei aqui uma outra vez, um paciente meu, na fase inicial, mora sozinho e tudo mais, final das contas, esse paciente entrou na contramão, foi aqui na Grande Vitória, entrou na contramão e atropelou um motociclista. Cara, o motociclista ficou hospitalizado, quebrou braço, quebrou perna, e ele ficou só internado uns 2 dias lá no hospital onde eu trabalho. Mas aí, quem vai pagar por isso? Alguém vai pagar. Você acha que o motociclista vai ficar de braços cruzados? Alguém vai pagar por isso, certo? Mesmo o paciente, certamente, ele não vai ser responsável por isso, mas alguém vai pagar. Quem é o responsável por esse paciente? A mulher dele? É os filhos? Alguém vai ter que ir lá dar explicações na justiça, isso com certeza. Então, dirigir, você vê direto o cara batendo no carro e recebendo multas, tudo bem? Outra coisa, isso aqui é mais comum, né? Você tem que avaliar se a pessoa está cuidando da casa, vê se ela está cuidando da casa. Como assim cuidando da casa? Um comportamento que é batata. Acontece muito em pacientes psiquiátricos, mas como não é psiquiátrico, não tem história de doença psiquiátrica, isso aí é basicamente a pessoa tendo doença de Alzheimer, que é acumulação de objetos ou lixo dentro de casa. A quantidade de pessoas que vai acumulando objetos sem utilidade, tampa de vaso, alguns móveis quebrados, televisão, computador, teclado de computador jogado no lixo, o cara vai e pega aquilo, não, mas eu vou usar quando eu arranjar um outro computador, sem pé nem cabeça, sacola, tem gente que guarda sacola. Então o distúrbio de acumulação é uma coisa bem característica, ou seja, a pessoa não está raciocinando, ela está guardando tudo ali, essa pessoa na casa dela está errado, ela não consegue, ela não está conseguindo processar as coisas, ela não consegue lidar com aquilo, não consegue desfazer das coisas, a pessoa não está boazinha para tomar decisões. Então isso uma coisa que tem que estar, às vezes é um dos primeiros sinais da doença de Alzheimer, e que a pessoa já está incapacitada para tomar decisões. E existe uma coisa que é o seguinte, a pessoa mora sozinha, muitas vezes isso eu vejo mais nos hospitais, tá? Interna um paciente, fala, ele mora sozinho, mas morar sozinho é uma coisa, e viver e ser capaz de fazer as outras coisas dentro de casa é outra coisa. Aí mora sozinho, aí você vai na casa da pessoa, tá lá, a casa toda bagunçada, com um montão de lixo, mas tem quanto tempo você vai na casa do seu pai? Tem uns 2 anos, eu só encontro ele aqui em casa, ou encontro na rua, sei lá, na casa dos outros, mas eu nunca fui, mas tem tempo que eu não vou na casa dele. Aí tá lá, aquilo já é um sinal grave, moderado, grave, da doença de Alzheimer, mais pelo menos moderada. Avançada, às vezes não, mas moderada é. E essa pessoa não tem propriedade para viver sozinha, não tem propriedade para tomar suas decisões por conta própria. Outra coisa, característica semelhante, que vai mostrar que a pessoa ela está perdida, ela pode até morar sozinha, mas ela não tem preparo para isso, ela não está preparada, ela não pode morar sozinha. Que a conta de luz vencida, conta de água vencida, conta de telefone vencida, você chega para visitar a pessoa, um monte de papel, tudo vencido, aqueles boletins, tudo vencido. E aí, a cada as concessionárias permitem 1, 2, 3 meses segurando a onda ali, mas depois disso, corta o serviço. Aí a pessoa pode até lembrar lá e paga. Mas tem coisa que demora para a pessoa pagar, né? Que a concessionária não paga. Quer ver uma coisa? IPTU. IPTU você pode passar 2, 3 anos sem pagar, mas daqui a pouco vai chegar uma bombinha na sua casa cobrando aquilo tudo, valor lá, com valor de juros e tudo. Aí a família só percebe naquele momento ali, pô, que essa grana aqui? Tem 5 anos que não paga IPTU. Mas como assim tem 5 anos que não paga IPTU? Vai perder o imóvel, vai perder sei lá o quê. Então são essas coisinhas que vão colocando, assim, cara, isso é um sinal de que está tudo, essa pessoa ela não está preparada para morar sozinha, ela não pode morar sozinha, essa pessoa não pode ficar sem supervisão. Outra coisa, casa muito suja, entra na casa da pessoa, está tudo sujo, louça toda suja, uma bagunça de como é que essa pessoa está comendo aqui, o vaso ainda cheio de xixi, a pessoa não está dando descarga adequadamente. Eu já entrei em casa de paciente
com doença, provavelmente era Alzheimer, né, um quadro demencial, paciente urinado a casa toda com cheiro de urina e gato comendo a comida no prato da pessoa. Então, essa pessoa, cara, ela não pode morar sozinha. Essa pessoa não pode morar sozinha. Então, às vezes, a família que visita pouco a pessoa acha que ela morar sozinha tá ok. Não, ela até pode morar, ela sobrevive, mas ela não tem capacidade de morar sozinha. Então, o dia a dia da casa é uma coisa que você tem que ficar ligado, porque isso já te dá indícios que a pessoa não pode morar sozinha. Outra, dentro de casa, queimadura. A pessoa se queima com água do café, se queima com fogão. Há um tempo atrás, uns 8 meses, não era Alzheimer, era uma paciente com um tumor cerebral que gera um quadro cognitivo, tá? E aí ela, com quadro cognitivo, não estava pensando muito bem, foi fazer lá uma coisa na panela de pressão, a água da panela de pressão caiu sobre ela todinha. E aí ela teve uma queimadura de 3º grau, ficou no hospital por conta disso, certo? Então pode acontecer isso. Está se queimando dentro de casa, está caindo. Quantas vezes a pessoa é encontrada na casa, ficou lá 4, 5 horas no chão, que caiu de noite e alguém só foi visitar de manhã. Ué, essa pessoa não consegue nem sair do lugar, ou encontra a pessoa com o olho roxo, com a cabeça machucada. O que aconteceu? Não sei, eu caí. Nem consegue te explicar. Então são sinais que essa pessoa não pode ficar sozinha. Tudo bem? Tem uma outra situação que também é dentro de casa. Eu tinha um paciente que ele morava num excelente bairro aqui dentro de casa, na Grande Vitória, em Vitória. Morava num bairro muito bom, com várias casas, tudo mais, casas grandes. E aí a filha descobriu que esse camarada, esse paciente, tinha 2 argentinos, um casal de argentinos morando na casa dele. Como assim? Não sei como, ele convidou essas pessoas para ficar ali, e as pessoas estavam meio que morando lá, tomando vinho, comendo, nas custas do cara. E aí ela falou, o que é isso aqui? Não, ele me convidou aqui para passar aqui uns dias, e beleza, já estava lá 30 dias, mais de 30 dias. E algumas pessoas vão se beneficiando da pessoa doente, tá? Então tudo isso são indícios que a pessoa não pode morar sozinha e que ela não tem capacidade de tomar decisões por conta própria. Às vezes a vida dela, como só tem às vezes um cartão, né, um cartão da aposentadoria, vai passando lá, vai pagando as coisas e vai sobrevivendo. Mas não quer dizer que ela está boa da cabeça. Então essas são as questões de casa. Tudo bem? Compra e venda de bens. Você percebe se a pessoa se ela tem características de um Alzheimer moderado, se ela tem características, se ela está ok para fazer as coisas, quando ela começa a comprar coisas desproporcionais. Às vezes compra 1, 2 telefone caro, compra um iPhone de 12 mil reais, ela precisa de um iPhone de 12 mil reais. Paciente minha foi na concessionária, já tinha um carro, tá? Foi na concessionária e comprou um carro zero, um carro de quase 100 mil reais a mais do valor do carro dela, certo? E aí existem outras coisas. Foi acompanhado do marido, o marido não tem nada, não tem nenhuma doença que afeta a memória dele, e eles compraram esse carro. Depois a filha foi discutir aquilo e o banco não aceitou a devolução. Aliás, o banco aceitou a devolução, mas teve umas taxas lá que teve que pagar, muitas taxas, muitos mil reais lá que teve que pagar, certo? Porque estava lá com o marido que presenciou tudo. Então acontece isso, às vezes vem lá alguém, né, um filho, uma outra pessoa, se aproveita da situação da pessoa e vai lá e induz a pessoa a comprar alguma coisa, fazer um empréstimo. Pô, empréstimo é o que mais tem, nós estamos na onda do empréstimo do INSS, empréstimo pra caramba, seja por telemarketing, seja pessoas da família, às vezes um sobrinho distante, às vezes filho, sempre tem um filho lá que vai e faz o empréstimo, vai com a mãe lá, o pai, e faz o empréstimo grande no nome dele. Mas cadê o dinheiro? Não, ele me deu o dinheiro, me deu 50 mil reais. Como assim te deu o dinheiro? Te deu 50 mil reais. Tudo isso é indício que essa pessoa ela tem que ser protegida e alguém precisava, precisa estar na frente dela para protegê-la contra essas decisões absurdas, tá? Banco nem se fala, né? Você fala, se acontece com a gente, você vai resolver uma conta no banco, alguma coisa no banco, todo mundo quer te vender um seguro. Imagine para a pessoa
que por acaso apareceu lá no banco, ela vai sair de lá com título de capitalização, com seguro de vida. A pessoa tem 90 anos, 85 anos, faz um seguro de vida para daqui a 20 anos. Cara, não tem sentido isso. E às vezes quem está vendendo não está nem aí. O negócio é fechar a meta, emprestar cartão. Você pode comprar um telefone meu nome. O cara vai lá e passa o nome dele no cartão, ou seja, passou o nome, né, comprou o produto no seu nome para outra pessoa, a pessoa nunca mais vai pagar. Nunca mais vai pagar isso aí. Então, situações comuns, todos os dias acontece isso. Diversas. Teve um paciente que teve um golpe por telefone. Ligaram para lá, para a casa dele, falou que tinha que era sequestrado a filha, a sobrinha, uma coisa assim. E aí, 30 mil reais nisso aí. 30 mil reais fazendo. Na época não era Pix, na época era cartão de telefone. Comprando cartão, 30 mil reais, é muita grana. 30 mil reais há 5 anos. Muita grana. Quem tem empresa, já paciente meu também, paciente agricultor, toma decisões no trabalho sem pé nem cabeça. A pessoa, esse agricultor deixou um poço de água lá, e era para encher o poço, deixou aquilo a noite toda enchendo de água, aquilo transbordou, não teve nenhum acidente. Mas aí a família, ele faz isso há 15 anos, há 20 anos. Todo dia tem que fechar lá, tem que desligar a água do poço. Transbordou tudo, a gente gastou uma grana com água. Então são pequenos indícios no trabalho. Pessoas que trabalham na indústria. Pessoas que trabalham na indústria. Erro de cálculo, direto. Erro de cálculo. Quem trabalha com máquina pesada, acontece uma coisinha pequenininha, mas aquilo já é um potencial acidente de trabalho. Certo? Um outro paciente que ele era dono de uma pequena construtora, tinha muito erro de cálculo e bateu no meu consultório porque o próprio sócio pediu para a mulher do paciente levar o paciente lá, porque estava cometendo muitos erros e ele não ia deixar o cara trabalhar ali. Então ele até queria aquele laudo para poder, de alguma forma, usar contra a pessoa. Na verdade, não usar contra, mas proteger a empresa. Ele também tem direito nisso. Eu falei sobre decisões financeiras, né, de empresas. Eu tive um paciente, tem um paciente, que ele, antes da doença de Alzheimer, ele tinha 3 empresas que fazia importação e exportação. E ele ganhava uma bela grana, entre 50 e 100 mil reais por mês ou cada 2 meses. E aí a doença foi surgindo e ele tinha 3 empresas, foi fazendo empréstimos em cada uma dessas empresas. Aquilo quebrou ele, quebrou a empresa dele. Um cara que tinha uma vida muito confortável, 50, 100 mil a cada 2 meses é muita grana, e ficou quebrado pela quantidade de empréstimos que tinha. Hoje ele vive com a esposa, só a renda da esposa, nem aposentado esse paciente é. Então, existem consequências muito graves. A vida financeira da pessoa pode simplesmente explodir. Outra situação. Isso aqui aconteceu, anotei aqui na minha colinha. Um colega médico, mais velho do que eu, isso eu presenciei. Teve um tumor cerebral. Esse tumor cerebral deixou ele um pouco mais com um quadro demencial, ele ficou muito afetado. E aí, era uma pessoa muito legal, excelente qualidade. E aí as pessoas ficaram meio com peninha dele, deixaram ele trabalhar. E o relato dos pacientes é que ele não conseguia colocar as receitas certinhas, escrevia o computador, não tinha sentido o que ele escrevia. Atendia os pacientes no pronto-socorro, o paciente ficava ali esperando, não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, são umas situações perigosas. O cara ficou lá, voltou para o trabalho, alguém tentou fazer uma boa vontade, mas diversas decisões erradas dentro do trabalho. Raramente aquilo vai matar alguém, mas prejudica as pessoas, que pega mal. E esses erros de trabalho são mais graves na indústria, quem trabalha com indústria, máquina pesada, motosserra não, maquita, caldeirão. Então aqui na Grande Vitória tem muitas siderúrgicas aqui. Então esses trabalhos, a pessoa que tem seus 60 anos, 65 anos e trabalha ainda, começou a acontecer isso, a empresa já tira esse cara na hora e exige um laudo do médico, para essa pessoa não voltar naquela função, pelo menos.
Tudo bem. Então acho que eu expliquei muitas coisas aqui. E dar um laudo desse para as pessoas, né, tem muita consequência, né? Porque, como eu te falei, você dá um laudo desse para a pessoa, às vezes a empresa exige, às vezes a pessoa da família exige esse laudo, e tem consequências. Consequência não tem como, vai ter a consequência de a pessoa vai ter que parar de trabalhar, a pessoa vai ter que se afastar, ela vai precisar de tratamento, a família, se ela é dona de uma empresa, ou ela é sócia, ela não vai mais mexer naquilo. Então acontece isso. Uma coisa muito grave, todos vocês acompanharam isso, foi nas eleições do ano passado, lá nos Estados Unidos. Então tinha o Donald Trump e tinha o Joe Biden. Pô, o Joe Biden estava claramente que ele tinha um quadro demencial, claramente. E aí, imagine, todo mundo já sabia disso. Era até ridículo. Ele ia nas reuniões, apertar a mão das pessoas, a pessoa olhando para um lado e olhar para o outro lado, para dar a mão para outra pessoa. Do nada. Tem até um pouco engraçado. Tem uma vez que ele foi na selva, na floresta amazônica, falou lá, deu uma entrevista, um tom de floresta atrás assim, era para ele sair para a direita, ele acabou a entrevista e foi para trás, em direção à floresta. Então estava altamente perdido. E por que ninguém foi lá e interditou ele? Porque, ele é dono ali, né? Era uma perspectiva de ele ganhar as próximas eleições. Então, assim, existem implicações, certo? Existem muitas implicações. Um laudo desse vai impactar a vida da pessoa, vai impactar a vida financeira da pessoa e vai impactar todo mundo que está em volta dessa pessoa, certo? Por que isso não aconteceu? Não sei, foi grave, né? Um cara que tem os códigos nucleares de várias bombas. Tudo bem, certamente se esse laudo surgisse nos Estados Unidos, ele certamente seria impeachmentado, sofreria um impeachment. E aí, pessoal, o que você pode, o que pode ser feito depois que você constatou esses fatos? Viu que o seu pai, sua mãe está dirigindo, batendo no carro. Viu que o seu marido está se queimando no fogo, está trabalhando e o sócio comentou, olha, está fazendo muitos erros, não fazer isso, está com muito erro, está perdendo dinheiro. O que você vai fazer? Tem que tomar uma decisão. Não vai deixar ele ali a um risco de se machucar ou perder dinheiro e ter problemas mais graves. Então, a primeira coisa precisa de avaliação médica. Em uma avaliação médica, geralmente a justiça ela solicita um laudo de um neurologista ou um laudo de um psiquiatra. Isso é uma exigência da justiça, tá bom, pessoal? Então, nós vamos examinar a pessoa, claro, ver se ele consegue fazer as coisas. A gente faz perguntas simples, a gente faz testes cognitivos. Dentro dos testes cognitivos, eu faço umas coisas muito, muito simples e a gente vê respostas surpreendentes. Por exemplo, eu pego um controle desse aqui, ó, de ar-condicionado, eu falo com a pessoa, o que é isso aqui? Como é que usa? A pessoa fala, não, isso aqui é simples, eu faço isso aqui, ó. Então ela não está reconhecendo os objetos, não sabe como é que faz uso dos objetos. Essa pessoa, só por esse movimento aí, eu já escrevo que ela não pode tomar decisões por conta própria. Certo? A gente pede os exames, é claro, mas esses exames não é para dar o diagnóstico, esses exames é apenas para ficar registrado. Tá? E grande parte do que a gente precisa é o relato da família. Tudo que eu passei agora ali sobre dirigir, sobre cuidados com a casa, sobre decisões no trabalho, tudo isso eu pego, registro, depois eu faço um grande resumo e coloco o meu veredito lá para o laudo, para o perito. E aquilo ali é para fazer a curatela. A curatela é uma pessoa da família que vai ser responsável pelas atitudes da pessoa, vai ser responsável pelas finanças. Então todo o dinheiro vai ficar nas mãos da pessoa, o dinheiro não é dela. Ela representa a pessoa nisso aí. Se chama curatela. E aí, para exercer a curatela, precisa de laudo médico e também precisa de um advogado intermediar isso aí. Tá? E também precisa que a pessoa que vai ser o curador, ou seja, vai ser o portador daquela responsabilidade, ele também tem uma avaliação para ver que está tudo bem com ele. Né? Não pode ser uma pessoa que tem uma alteração cognitiva cuidando de outra pessoa que tem uma alteração cognitiva. Tudo bem?
Às vezes eu solicito um teste neuropsicológico, não é obrigatório, não peço isso com frequência. Muitos colegas pedem, mas eu não peço isso com frequência, tá? Então, nesse momento, a justiça ela sempre tenta manter a dignidade e a autonomia da pessoa, mas preservando ela, tem que proteger a pessoa, tá? E beleza. E se você, de alguma forma, não recebeu essa informação de forma antecipada, igual eu estou falando aqui agora? Se o médico acompanha o seu marido, o seu irmão, o seu pai, não te passou isso e agora a pessoa, seu familiar com Alzheimer está numa situação que você precisa entrar com uma curatela. O que isso traz para você nesse momento, agora, nesse momento? Bom, você vai fazer, mas vai te dar mais dor de cabeça. Com certeza vai te dar mais dor de cabeça do que fazer isso antecipadamente. Por quê? Porque quando a pessoa não consegue verbalizar, não consegue conversar lá com um advogado, não consegue falar, manifestar lá para o juiz, tem mais dificuldade. Aí precisa de um outro, o juiz é um pouco mais rigoroso, tá? Então quando a pessoa não tem capacidade de tomar as decisões, aí a decisão divide entre a família, não consegue resolver isso com facilidade. Então, por exemplo, teve um paciente que essa paciente morava numa casa, e tinha duas casas no terreno, um terreno grande, um bom local, duas casas nesse terreno, um terreno bem grande, e já estava decidido, 4 filhos, já estava decidido que o filho mais novo ia ficar com uma das casas, porque ele não conseguiu se desenvolver na vida, ele ia ficar com uma das casas, e a mãe estava naquela outra casa ali. E aí quem foi me procurar, um dos filhos, falou assim, não, isso já estava determinado, só que mudou. E essa senhora passou a ficar um pouco mais desorientada, e a justiça pediu um laudo, que ela está em plenas condições cognitivas para tomar a decisão. Eu fui examinar a paciente, ela estava muito bem na fase inicial, muito acordada, com bom humor, mas estava desorientada. E aí que o advogado dessa filha pedia, tem que escrever lúcida e orientada. Não tem como escrever isso. Não tem como escrever isso. Eu não posso escrever nem lúcida nem orientada. Ela estava desorientada e ela não estava lúcida. Era pouquinho? Era pouquinho. Mas ela não tem capacidade de falar que a casa vai ficar com a pessoa tal. Ou seja, aí vai ser muito mais difícil. Eles vão ter uma trava jurídica ali, uma batalha jurídica muito maior, porque não fizeram isso quando a pessoa estava orientada e estava consciente, ou seja, ela tinha a sua capacidade decisória nas mãos e agora ela perdeu. Está muito bem de saúde? Tá muito bem. A memória está ok? Está ok, mas não está 100%. E perdeu esse momento e agora eles vão ter muito mais dificuldade para tomar isso. E os outros filhos, sabem disso e barraram essa decisão que a casa fica para esse outro irmão. São situações que vão acontecer. Então, decisões de divisão de bens, de pensão, o que tem de pessoas que têm duas famílias, está casado com a segunda ou terceira esposa, mas todos os bens, ou a pessoa ainda é casada, em papel, com a primeira esposa. Pô, isso é maluquice, vai dar muito, muito trabalho para a família. Então, resolver isso o mais rápido possível, quando for feito o diagnóstico do doença de Alzheimer, porque a pessoa consegue manifestar o seu desejo. Tá? Isso é fundamental. Não deixe de resolver isso, não fique negligenciando, porque isso vai dar muita dor de cabeça. Fora que se você não tomar essas decisões, no início, a pessoa não pode morar sozinha. Não vou deixar. Vou coloco câmeras lá e deixo uma pessoa, um cuidador em tempo integral, a pessoa tem chance de se machucar, pegar o carro e bater, igual o caso desse outro paciente, pode cair no valão, pode cair em qualquer lugar, a pessoa mora sozinha, mora num local mais alto, uma varanda, pode cair e se machucar, pode atravessar o sinal, saindo sozinha e ser atropelado. Então existem diversas situações que a pessoa pode se machucar ou mesmo machucar outras pessoas. Ex-policial tem arma em casa, isso é maluquice. Ah, mas ele sempre foi assim, sempre gostou de arma e sempre teve arma em casa. Mas agora não dá para fazer isso. Está arriscado
de alguém ser baleado, ou ele mesmo, ou alguém na rua. Isso não pode acontecer. Então, nesses casos, alguém tem que intervir e preservar a vida da pessoa. Tem que intervir e tirar. Não, nada de carro, nada de arma. Ah, mas não gostei. Não, o problema é seu. Tem que ser um pouquinho duro, porque senão vai causar outros transtornos que, no final das contas, se não for um acidente para a própria pessoa, a família que vai ter, que vai brigar por isso aí, que vai assumir esse BO. Imagine se e tem consequências, né? Tudo que a gente faz tem consequências. Esse caso da casa, do terreno com 2 casas, que a filha queria que eu escrevesse lá, para poder, que a pessoa está lúcida e orientada. Olha, certamente isso aí era só o filho contestar, não, chamar outro neurologista, só o cara ir lá escrever, não. Ela não está nem lúcida e nem orientada. E aí, certamente eu seria queimado. Se um neurologista tivesse dado um laudo lá pro ex-presidente dos Estados Unidos que ele estava bem pra caramba, agora provavelmente seria preso, certo? Então a gente não pode fazer isso. A gente faz o laudo, é uma perícia médica, a gente vai lá, examina, faz as coisas e escreve. Infelizmente, a gente não está para fazer o que o paciente quer, é o que ele precisa. Eu vou escrever aqui tudo o que eu examinei. Está aqui, agora você tem que levar lá para o seu advogado e ver o que pode ser feito. Mas eu não posso ficar trocando ou adulterando ou colocar informações falsas ou mesmo omitir, porque é melhor para a família. Isso aí é ilegal e nós podemos ser gravemente prejudicados. E alguém está sendo prejudicado. Se eu estou escrevendo alguma coisa errada, a outra parte lá da família está sendo prejudicada. Certo? Tudo bem, Rafael, mas mesmo sabendo tudo disso, eu tenho vergonha, eu me sinto incomodado de tirar a autonomia do meu pai, da minha mãe. E é natural você tomar uma decisão dessa. Mas se você não fizer isso, essa pessoa vai ser prejudicada mais cedo ou mais tarde, certo? Ela pode, morando sozinha, pode cair à noite e se machucar. Ela não está lá. Comida estragada, que tem de paciente que está em casa com comida estragada, você vai lá ver a pessoa cheia de comida estragada, comendo comida estragada. Essa pessoa não pode morar sozinha. Tem que ficar alguém o tempo todo lá, tem que cozinhar para ela. Olha essa questão que eu te falei, questão da pessoa se machucou com da panela de pressão, teve que ficar internada, fazer cirurgia plástica lá para tirar aquele montão de pele morta, fazer enxerto é pegar a pele saudável de outra parte do corpo e jogar ali, como fosse colar. Então eu queria 30, 40 dias de internação. Então existem consequências para a pessoa e existem consequências para você. Se tiver uma empresa, essa pessoa fale a empresa, como também é o caso do paciente. O cara ficou falido, podia estar vivendo uma vida confortável agora, a família podia estar numa situação mais confortável, e aí, se não tomar a decisão na hora, a pessoa, sem conhecimento, ou seja, não proposital, pode falir uma empresa. Então é aquilo, como tudo na vida, não agir é pior do que agir de uma decisão errada. Às vezes é melhor você tomar a decisão errada, que é um tipo de decisão, do que não agir. Perfeito? Então, precisa pensar na pessoa e aí o familiar tem que ser um pouquinho duro. Eu vou resolver isso. Entender que o Alzheimer é uma situação que oscila. Naquela hora ali, a pessoa está bem. Daqui a 15 minutos, a pessoa está desorientada. Certo? E às vezes as pessoas querem, de alguma forma, colocar o que ela quer, até pode filmar. Aqui, ó, tá bem agora. Mas daqui a 15 minutos não está. Certo? Então, a justiça exige esse laudo nosso para ficar um pouco mais isento da família, porque se a família quiser, se alguém tiver querendo se aproveitar da pessoa, ela consegue. Certo? Então a pessoa pode até parecer bem, mas não quer dizer que ela está bem. Ela pode estar bem, está acordada, ela come, ela consegue ir ao banheiro, mas ela não consegue tomar decisões mais complexas, certo? Então a gente não pode agir porque a pessoa está muito bem, está acordada, está rindo. Não, ela precisa ser protegida de decisões mais complexas, e a curatela é um bom instrumento para isso. Quanto antes, melhor. Tá? Ah, mas meu pai está na fase moderada agora, como é que eu faço? Tem que pedir a curatela mesmo assim. Vai lá, arranjar um advogado para ele poder te ajudar. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mesmo assim precisa, tudo bem? Provavelmente precisar da decisão de todos os irmãos.
Então não tomar decisões é pior que tomar decisões erradas. Então, pessoal, resumindo aqui, a capacidade de tomar decisões, ela na pessoa com Alzheimer, ela vai estar prejudicada, mais cedo ou mais tarde. Então, quanto antes você, como família, como cuidador, agilizar isso aí, deixar tudo pronto para o futuro, melhor para todos, certo? Precisa de uma avaliação médica. Infelizmente, hoje no Brasil, eles exigem ou do neurologista ou do psiquiatra, porque isso acaba restringindo a quantidade de profissionais que podem ajudar a pessoa, tudo bem? E não é tirar a autonomia da pessoa, na verdade é você proteger a pessoa, proteger a dignidade dela, proteger o patrimônio dela, proteger a família. Então não veja como uma situação que vai espetar a pessoa, que vai deixar a pessoa prejudicada. Você, na verdade, está melhorando a vida da pessoa, está protegendo a vida dela. Tá? Eu acho que a chave é agir no momento certo. O momento certo é quando você tem ciência disso. Mais certo que isso seria logo no início do diagnóstico, mas nem sempre as informações estão bem esclarecidas. Então, se você está numa situação dessa nesse momento, de repente o momento de agir é agora, com tudo que você tem, com a informação que você tem, com as ferramentas que você tem. Não deixe para amanhã, porque vai te dar mais dor de cabeça. Combinado? Então essa é minha mensagem de hoje. Beleza? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui responder algumas pessoas sobre esse tema aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Aqui, ó. A Giane comentou aqui, ó, que o esposo dela deixou de dirigir no começo, ele mesmo percebeu que ele não estava legal para dirigir, e ela viu que tinha vários arranhões no carro. Exatamente o que nós falamos aqui, ó. Isso é na fase inicial. Pô, nesse momento aí, já tem que conversar com a pessoa, é uma conversa desagradável, sem dúvida, mas tem que conversar com a pessoa para poder ter alguém na frente dele, né? Então, alguém para poder agir, para vender esse carro, ou alguém vai ser o motorista dele, certo? Porque dirigir é uma situação, uma doença de Alzheimer péssima. Isso pode causar um acidente gravíssimo e alguém vai pagar por isso. Aqui, ó, a Sandra falou o seguinte: minha mãe comprava R$50 de pão de queijo para o café da manhã e eram só 3 em casa. Então isso já vi também. Vai lá hoje está muito caro as coisas, né? Mas até uns 4 anos atrás, a pessoa ia na padaria comprar 5 pães, deixava com R$50, deixava o troco lá. Às vezes alguém se aproveitava, ou comprava lá 15 pães, comprar 3 garrafas de leite, né? 3 caixinhas de leite, para que isso tudo? Não pode tomar café. Começou a estar aí você. Então, são decisões não proporcionais. Vai numa loja dessa, tipo Casa Bahia, né? E vai lá e compra 2, 3 ventiladores. Mas em casa tem ar-condicionado. Eu comprar ventilador para quê? Nós já temos ventilador. Compra itens desnecessários, certo? Isso é muito comum, é um pouco da compulsão, questão de gastar o dinheiro. E também aqui na Grande Vitória eu não vi muito, mas no Rio eu vi muito, né? No Rio já foi capital do Brasil, então aquela cultura ainda persiste. Gente que gasta dinheiro no jogo do bicho, em cavalo, que no Rio tem Jockey Club, cavalo, gasta o dinheiro inteiro, então um pouco da compulsão, né? É uma outra característica da doença de Alzheimer. E essa pessoa não pode dar dinheiro na mão dela, acabou. Tem que deixar o mínimo, até pode dar dinheiro na mão dela, aqui você vai ter no mês aqui, esse monte de dinheiro. Lá, porrada de nota de R$20, vai dar R$200, acabou. É o que ela pode gastar, senão vai queimar o dinheiro inteiro. Nisso aí, novamente, gasta o dinheiro da aposentadoria toda, joga no bicho, compra um montão de coisa sem necessidade. Então essa é uma outra característica. Comprar coisas que não precisa. Vamos ver mais aqui. Eu acho que foram essas perguntas relacionadas ao nosso tema de hoje. Tá bom, pessoal? Vou pegar esse vídeo, vou colocar lá no Reels. Quem tiver mais dúvidas ou quiser comentar alguma coisa a mais que a gente possa
possa utilizar e colocar para as outras pessoas é uma coisa importante, tá bom? A gente pode colocar lá que eu respondo, eu comento. Obrigado, boa segunda-feira para todos, boa semana e a gente vai conversando. Até a próxima segunda. Grande abraço, boa noite.